de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão. Longe de ti não quero ficar. Longe do teu amor não posso viver. Leva-me até aquele lugar de intimidade e comunhão pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do nosso Senhor. Amém, Maria Helena. Eu estou mais uma vez aqui para uma quinta-feira a gente falar desse Jesus maravilhoso que nos assiste todos os dias, né? Ele não falha, ele não desiste de você, não desiste de mim. E ele preparou lugar para nós, né, num futuro bem próximo. Cada dia que passa, se fica mais próximo de a gente estar junto com Jesus, né? Será um dia maravilhoso de estar com Ele. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que trabalhar para Ele. Temos que fazer a vontade dEle, pelo menos tentar, né? Que a gente muitas vezes não consegue, porque o bem que a gente quer fazer, às vezes, a gente não consegue. O apóstolo Paulo disse isso. A carne, ela milita contra o espírito e a gente somos tendenciosos. Então a gente tem que lutar contra a carne e tentar fazer o melhor para Deus. E as lutas vêm e as lutas vão. E ontem eu queria muito bem lembrar daquele texto que eu coloquei para vocês, que foi algo que me chamou muita atenção, né? Primeiro falando de Jacó. Jacó foi aquele filho que ultrapassou as barreiras, burlou, mentiu, traiu o irmão, enganou o pai, era um usurpador de lugar dos outros, mas Deus amou ele. Saiu do ventre da mãe puxando o pé do irmão. Não é boa pessoa, não. Mas Deus amou ele. E Deus ama qualquer um daqueles que querem buscar a presença dele. E isso Deus deve ter visto no coração de Jacó, que ele queria buscar, ele queria ser o herdeiro da promessa. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos na presença de Deus, temos a Bíblia nas nossas mãos, tem a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, que ontem eu falei tanto desse Deus, eu trouxe uma ministração falando que esse nosso Deus é o Deus que fez todas as coisas, o Deus que coloca os mares na coxa das suas mãos, Todo-Poderoso. E às vezes a gente minimiza o poder desse Deus. Então eu te falei sobre isso. E principalmente, amados, o que Deus fez com Jacó, transformando a vida dele, transformando também a vida de Moisés. Isso eu fiz um comparativo que todos dois partiram de um lugar, ou seja, fugindo, tanto
Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, a sua mãe pediu para que ele fosse para a casa do irmão dela, Labão, que era irmão da Rebeca, que também Rebeca ajudou no conchavo com o seu filho Jacó, para pegar a primogenitura, né? O seu primeiro, receber a herança do Isaac, ou seja, não do Isaac, de Abraão, Isaac, e ele recebeu a herança no lugar do Esaú, que nasceu primeiro. E a mãe dele enganou. O Labão também era um enganador. Da qual ela falou assim: meu filho, vai lá para a casa de Labão, e vai casar com alguém de lá, da nossa família, que é filha. Labão é meu parente, é meu irmão, então você vai para lá, não casa com ninguém daqui de Canaã, não. E pediu para que fosse para lá. Botou uma mochila nas costas de Jacó e falou: vai. Mas ali ele já tinha recebido a promessa. A unção da promessa estava sobre ele. Deus estava no caminho dele. Como Deus está no teu caminho, está no meu caminho, porque nós o aceitamos, nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Isso, amados, é fundamental. É como se você e eu tivéssemos dentro de nós um imã, uma pérola, um chip de Deus, para trazer mais uma referência assim mais atual, um chip, que Deus controla os seus passos, os meus passos, e Ele quer nos conduzir para o caminho da promessa. Como Jacó recebeu a promessa, ele também queria conduzir Jacó para a promessa. E aí me lembra justamente de Moisés também, que recebeu também esta promessa desde o ventre da sua mãe. O filho que ia nascer ali ia ser aquele resgatador do povo do Egito. Só que o caminho traçado foi fugindo. Ou seja, a primeira coisa, quando ele saiu do ventre da mãe, foi colocado dentro de um cesto, de um junco, cesto de junco, para colocar aqui, para levar ele, e a filha do faraó pegou Moisés e cuidou dele. Ele cresceu na casa do faraó, no Egito, com todas as regalias de um faraó, de um Egito, da casa de um rei, que era muito conhecido. E ali Moisés aprendeu tudo ao contrário. E foi também visitar os seus irmãos judeus, quando soube que ele era da mesma linhagem, e ali ele vai, mata o egípcio e também fica fugido do Egito. Então Jacó saiu da casa de Isaac, Moisés saiu da presença ali do Egito, mas foi para um lugar perdido, entrou no meio do deserto. E Moisés, quando está andando no deserto, sem saber para onde ia, mas existia um chip dentro dele, onde Deus estava acompanhando ele, olhando para ele, conduzindo ele, como conduz você e como conduz a mim. Se a gente entra na casa de Deus, se a gente somos filhos, se nós recebemos o Espírito da promessa, esse Espírito nunca vai mentir para você, a não ser se você mentir para ele. Como fez Ananias e Zafira, quando foi trazer a oferta lá para Pedro, para os apóstolos, e falou que deu tudo, e estava mentindo para o Espírito Santo, e morreu logo justamente ali. Mas se você conduz a sua vida debaixo da graça, da presença desse Deus, esse chip, essa presença de Deus está dentro de você, ela não te abandona. Ela quer te conduzir, ela acende uma luz para você traçar. Mesmo que às vezes você pensa que está no lugar errado. E Moisés, quando foi para o deserto, ele não sabia para onde ir, mas de repente ele viu uma mulher com ovelhas, dando de beber ao seu rebanho. E ali ele vê os pastores tentando burlar, tentando manusear aquela mulher Zípora, querendo roubar ela.
E ali Moisés interfere, luta contra aqueles pastores, aqueles homens, e dá de beber o gado e manda ela para sua casa. Ou seja, num poço. O que eu falei do poço? Poço significa provisão. O significado de poço na Bíblia é provisão. Quantos poços Isaac abriu, hein? Meu Deus! Que era José, ou Jacó era filho de Isaac. E foi também para o deserto. Mas quando ele está no deserto, sem saber para onde ir, de repente ele deita numa pedra. E ali ele vê uma visão, e vê uma escada, e os anjos subindo e descendo, e recebe aquela palavra de Deus que estava com ele. E ele ali chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Se você vai à casa de Deus, se você presença, se você está... Você é casa de Deus, se você recebeu o Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele vai a Hebron, andar 500 quilômetros de Berseba, que ele saiu, até Mesopotâmia, aonde era a casa de Labão, em Harã. O que aconteceu? Atual Mesopotâmia. O que aconteceu? Chega lá, encontra os pastores num poço. E quando de repente pergunta, quero ir para a casa, eu quero ir para a casa de Labão. E justamente Raquel estava naquele momento, chegando junto ao poço, poço da provisão, para dar água às ovelhas. Ele fica maravilhado, ele vai lá e arranca a tampa do poço, não espera ninguém, não pede ajuda a ninguém, e dá água ao rebanho de Raquel, que era pastora, e ali ele tem um encontro com ela. O encontro com ela, se apaixonou por ela, quis casar com ela, só que ele foi para a casa de Labão, que era o pai de Raquel, justamente a casa onde Rebeca mandou, o irmão de Rebeca. Todos os dois, tanto Moisés como procurando um caminho e Deus traçando o caminho. Eu quero dizer para você, amados, você está no caminho de Deus. Você tem um Deus que sempre será fiel, por mais que você possa estar passando por lutas. Porque, amados, Jacó, ele andou 500 quilômetros a pé com uma mochila no deserto para chegar na casa de Labão. E não sabia a direção, não tinha GPS. Moisés nem sabia para onde ir. Encontrou Zípora, a filha de Reuel, que era um sacerdote dos midianitas. Não era o lugar certo para ele ir. Mas ali mesmo Deus cuida de você, aonde você esteja, mesmo num lugar que você não conhece, que você não sabe, se Deus é por ti, quem será contra ti? Eu fiquei maravilhado com essa mensagem que eu recebi de Deus e falei, eu tenho que repassar isso para você de novo, tem que trazer isso à mente. Não sei, você está num lugar que você fala, meu Deus, pastor, eu estou batendo numa porta, abre uma porta, não fecha a outra, eu estou doente, eu estou numa situação financeira abalada. Mas se você está no caminho, ou se você não está, procura uma igreja, entra no caminho do Senhor, porque Ele te dirá o que fazer. Amados, nós, se não sabemos para onde ir, o Senhor sabe onde nos levar. E aí Moisés encontra também a Zípora, vai para a casa de Reuel, e ali na casa de Reuel ele forma uma família, tem filhos, mas chega um determinado momento que uma sarça começa a ser queimada no cume do monte. E ele olha para o monte de Deus, nem sabia, e vê, meu Deus, como que uma sarça pode ser queimada pelo fogo e o fogo não consumir a sarça, não consumir aquele espinheiro, aquela planta? Eu vou lá ver o que é isso. Quando ele encontra Moisés, tira esse sandália dos pés, porque esse lugar onde você está é santo. E você andou com essas sandálias em tantos lugares, fez tantas coisas erradas, mas agora eu quero te separar, te preparar para o lugar que você vai, para o lugar da promessa.
Está escrito isso dentro de você. É o Espírito de Cristo que vai escrevendo a sua caminhada e vai dizendo para mim e para você como devemos caminhar, para onde devemos ir, e não se assustar pelas feras, pelas bestas feras que vêm pelo caminho, pelos desertos que nós passamos. Tanto Moisés como também a Jacó passaram por desertos, passaram por lutas, mas chegaram ao lugar. E Jacó chegou na casa de Labão, queria casar com Raquel, e ele falou que tinha que trabalhar 7 anos, e de repente ela enganou, como ele enganou Esaú. Labão, irmão de Rebeca, falou assim, recebeu o telefonema de Rebeca, engana ele também, porque ele precisa aprender a não enganar ninguém. Não foi isso não, né, mamados? Mas ele foi ali, ó, para você casar com Raquel, você precisa trabalhar mais 7 anos, porque a primeira filha é a Lia. Depois, mas ele ficou 20 anos, você sabe o que é 20 anos lá na casa de Labão, para poder chegar um dia e entender que Deus estava trazendo de volta ele para o caminho da promessa. Então é muito importante a gente entender que Deus não falha. O caminho do Senhor nunca é frustrado. Os planos do Senhor na sua vida nunca serão frustrados. Mas que você tem que estar com a direção, buscando a presença dele. Estando sempre com a antena ligada, buscando a presença do Senhor. Porque ele nunca vai deixar você na mão, nunca vai deixar você sozinho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, encontrou Labão. Quando chegou um determinado momento, aqui em Gênesis, capítulo 31, versículo de 11 a 13, um anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Gênesis 31, 11 a 13. Levanto agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Deus de Betel, Deus da casa de Deus. Da casa de Deus, Deus da casa de Deus. De Betel é a casa de Deus. Onde você ungiu uma coluna. Onde me fez um voto. Levanta-te e agora saia desta terra e volta para a terra da sua parentela. Volta à casa da promessa, a terra da promessa que eu te dei, Jacó. Pode voltar para lá. Aqui é o fecho da promessa. Eu quero que Deus fale com vocês, fale comigo. Falou com Moisés também. Moisés, quando chegou e recebeu Deus ali em Êxodo capítulo 3, amados, você pode ver que foi uma coisa também inusitada, porque ele não esperava nunca mais, talvez, voltar para o caminho de Deus, né? Porque ele estava totalmente perdido e ele precisava encontrar Deus. Em Êxodo, capítulo 3, nós vemos aqui a resposta de Deus para Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levantando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ele não sabia que estava encontrando-se com Deus, mas Deus estava encontrando com ele. Deus estava chamando. Deus chama você, amado, para ver o seu sobrenatural. Jacó encontrou o sobrenatural. Teve um sonho depois. Lembra de Betel, quando eu apareci para você? Deus quer fazer isso comigo e com você, para que você receba essa presença sempre na sua vida. Vou lá para ver essa grande maravilha. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Isso aí eis-me aqui, é o Espírito de Cristo dentro de nós que fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia a Maria Helena, envia o Wendy, envia Roberto, envia a Sunamita,
envia-me a mim, porque esse caminho é perfeito, é o caminho traçado por Deus para a minha vida, para a ressurreição com Cristo, para a vida eterna. Deus continua, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ou seja, amados, o lugar que ele andou com aquelas sandálias não foram lugar. Ele estava na casa do sacerdote dos midianitas. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Daquele que estava lá também, encontrou o poço, encontrou Raquel, que era a provisão, e que voltou novamente para a sua casa, diante daquele texto que nós lemos. Deus aparece em sonho e fala, volte para a sua parentela, porque é lá que eu quero você. É lá que eu vou fazer um grande milagre. É lá que eu vou fazer a sua descendência e vou transformar teu nome em Israel. Você será o Israel de Deus. E no capítulo 32, versículo 22 a 26 diz, naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ou seja, seus 12 filhos. As 12 tribos estavam aí dentro, estavam caminhando com Jacó no deserto, voltando para a sua parentela. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou. E na luta com o homem, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E aí ele tocou em Jacó e disse, o seu nome já não é mais Jacó. A partir de agora você é Israel, a nação de Deus. Amados, é tremendo, amados, como esse caminho que Deus traça na minha vida. A gente passa por tantos lugares, sofre tantas decepções, tantas lutas, mas Deus quer que você encontre o caminho. E o nosso caminho, quando chegou Abraão, Isaac, Jacó, estava apontando para você e estava apontando para Jesus Cristo, quando veio a este mundo e disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amado, você imagina isso? Você fazer parte dessa história de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós estamos escrevendo o livro de Atos. Não acabou em Atos capítulo 28, continua, permanece o Atos 28, 29, 30. Nós estamos escrevendo a história pelo legado através de Jesus Cristo, que também somos herdeiros com Cristo e co-herdeiro com Abraão. Somos herdeiros de Abraão, co-herdeiro com Cristo. Ou seja, da descendência de Abraão. Somos povo de Deus, cidadão dos céus. Isso é coisa maravilhosa, amados, entender a palavra de Deus, né? Tire a sandália do pé de Moisés. E ele chegou depois e disse, certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, falando para Moisés, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Amado, Deus viu o sofrimento, Ele vê o sofrimento que nós passamos, vê a luta que nós passamos, Ele desce para nos ajudar. É esse Deus que você serve, que eu sirvo, é esse Deus que está aqui na palavra. Por isso que nós temos a riqueza de conhecer esse Deus grande, maior, que deixou a palavra de Deus. Ele é um Deus invisível, não pode se transformar num bezerro de ouro, nem numa imagem de escultura, nem de madeira, nem de ouro. Ele não quer que seja ele minimizado, limitar o poder dele. Quando você limita Deus, ele não pode fazer nada por você, porque você se torna limitado também. E aqui, amados, por isso desci para livrar-os das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eveu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão, filho de Israel, filho de Jacó, chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés, morando na casa de
de um midianita, casado com uma filha, com Zípora, ele disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será um sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus no monte Horebe. Amados, ele estava perdido. Como que eu vou tirar aquele povo de lá? Às vezes você pensa assim: mas como que eu vou tirar alguém do Egito? Sabia que você tem esse chamado para tirar as pessoas do Egito? Eu também tenho. Egito representa o mundo, pessoas perdidas nesse mundo, pessoas sofrendo e não sabendo o caminho. E nós temos o caminho dentro de nós, que é Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. É o Espírito de Cristo que está dentro de mim, está dentro de você, para que nós possamos dar a direção para outros que estão perdidos e dizer: tire a sandália dos pés, venha andar com os sapatos que Jesus preparou para você ser mais feliz, para você estar na presença de Deus, para você nunca esquecer que Deus nunca esquece de você. Eu quero orar com você agora, nós vamos estar encerrando esta mensagem, que Deus está na tua vida. É só você levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero esse caminho, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na tua direção, eu quero ouvir a tua voz, eu quero participar mais da tua presença, eu quero aprender mais contigo, eu quero conhecer mais de ti. É assim que você faz com Deus. Mas não precisa ser alto em bolso, não. Pode ser no seu quarto, trancado, pode ser em qualquer outro lugar. Ele vai te ouvir. Eu tenho experiência de pessoas que chegavam, eu falava assim: fala, porque o pastor Luiz falou para mim que se eu falar, o Senhor vai me responder. E teve gente que ficou impressionado, falou assim: é assim. E mostrava sinais. Deus é um Deus de sinais. Ele mostra sinais para você. Recebe essa palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu entrego cada vida que está aqui na tua presença. Sabendo, Pai, que de Jacó, gerou a nação de Israel. E de nação de Israel, ela cresceu. E Moisés se tornou o resgatador daquele povo que estava preso no Egito, que parecia impossível, mas nada é impossível para o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, visita cada um das que ouvirem essa palavra e que possam ler os textos bíblicos da qual eu recoloquei aqui, para de Êxodo 3, de também Gênesis 32, Gênesis 33, que nós possamos entender a caminhada de Jacó, a caminhada de Moisés e de onde eles vieram, de pontos difíceis, lugares que é onde não dava para encontrar. Às vezes nós estamos perdidos, não sabemos para onde ir, mas Deus sabe te levar. Ele tem um caminho, que é Jesus Cristo. Ele enviou o Filho dele para este mundo para estar morrendo no teu lugar, para você saber que ele é o caminho e a verdade, porque ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e quer nos levar para junto dele. Porque ele, em João capítulo 14, o evangelista João, ele fala ali, João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim, disse Jesus. Credes em Jesus, porque para onde eu vou, lá tem muitas moradas, e eu vou preparar morada para vocês. Quando a gente partir dessa terra, nós vamos morar com Jesus. Que Deus abençoe você, que a graça de Deus envolva o seu coração, que a glória de Deus se manifeste na sua vida e que você possa ser como Moisés ou como Jacó, andando nas promessas de Deus. Amém? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. É isso que vai acontecer. Deus quer cumprir a promessa na sua vida. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Igreja Metodista Itaipuaçu, lá no Recanto Itaipuaçu. Estou aguardando vocês. Fica na paz de Jesus. Tchau, tchau.